Chave da Provisão Infinita, de Masaharu Taniguchi. Capítulo 5. Lei que rege a provisão infinita. Fillmore não considera a Bíblia um simples livro religioso histórico e explica que cada personagem citado nela representa diversos conceitos. Por exemplo, Moisés representa a lei, porém com regras negativas como não deve fazer isso ou aquilo. Em contraposição, Jesus representa o princípio construtivo da vida. As leis positivas e afirmativas, tais como amai o Senhor vosso Deus. Moisés não conseguiu entrar na terra prometida, porque nele não havia regras afirmativas. Entretanto, por que Josué conseguiu entrar na terra prometida? Porque o nome Josué tem o mesmo significado de Jesus, e é uma palavra que indica o primeiro degrau para implantar na mente a consciência plena de que Deus é onipresente e onipotente. E isso foi realizado por Jesus. Moisés foi aquele que estabeleceu as leis, e Jesus Cristo aquele que as completou. Você pode pensar que conseguirá viver bem e feliz se tiver muito dinheiro, mas, mesmo que ganhe $1 milhão, se não souber o modo correto de usar esse dinheiro, essa quantia lhe trará ao contrário, a infelicidade. Assim como nenhum pai daria $1 milhão para um filho pequeno que quer comprar doces e sorvetes, só teremos essa fortuna quando tivermos capacidade para usá-la. Ou seja, a riqueza exterior será dada a nós, de acordo com o desenvolvimento da nossa capacidade interior. Deus, que é infinito, já preparou aos seus filhos a provisão necessária para cada um, segundo a lei. O acaso não existe. Se Deus sustenta até as aves que voam no céu e veste os lírios do campo, quanto mais tratando-se do homem, jamais deixará de sustentá-lo e de vesti-lo. Mas teremos carências se não aceitarmos o amor fraterno de Deus, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Paulo disse: é o amor que cumpre a lei, portanto temos de viver de fato o amor. Devemos amar a Deus, amar a nós mesmos e de igual modo o próximo. Devemos amar também o trabalho. Aqui dentro de nós, dentro da nossa mente existe a lei, a vontade de Deus. Nós já sabemos o que devemos fazer. Não temos necessidade de orar a Deus fazendo súplicas e solicitações. O que devemos fazer é praticar serenamente a meditação Shishokan, ter a certeza de que existe um grandioso doador que tudo nos oferece e acreditar no seu poder. Assim devemos aceitar com alegria os presentes de Deus. A chave da provisão infinita não está no mundo exterior, mas dentro da nossa mente. Está dentro de nós, desejando impacientemente se manifestar. O Salvador que faz manifestar essa capacidade infinita interior é você próprio. A mente dos 5 sentidos está repleta de carências e limitações, mas a mente do Espírito só reconhece a provisão infinita. Você está conectado através da mente de Cristo, mente benevolente de Deus, com a sabedoria espiritual universal. Tudo que você recebe vem através da mente de Cristo, natureza divina interior. Esse é o curso d'água que conduz à mente do Pai. Você deve primeiramente unir-se a esta mente de Cristo. Assim, em seu interior, como ao seu redor, sobejarão riquezas.
Goethe, filósofo e poeta alemão, disse: aquilo que é de mais extraordinário no homem não tem forma. Devemos dar a isso a mais nobre indumentária e protegê-lo de tudo que não seja nobre. E essas palavras demonstram que ele estava ciente da verdade que o homem possui em seu interior, a capacidade de dar forma à substância informe. Jesus disse: tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Mateus 18:18. A palavra terra refere-se a este mundo fenomênico. O céu significa a esfera da genuína ideia contida na mente de Deus. Temos então de concretizar em nossa mente a ideia de Deus e moldar esse mundo de acordo com essa ideia. Esta é uma questão extremamente delicada a todos os filósofos, porque a nossa alma se desenvolve passando por esse processo. Consegue-se compreender bem esse processo, analisando-o com base na seguinte alegoria, ou seja, o desenvolvimento da alma é a semelhança à revelação de um filme fotográfico. Quando a luz incide na chapa fotográfica, nela aparecem imagens de luz e sombra. Contudo, assim como estão, nada se vê, só sendo possível ver essas imagens após a ação do líquido revelador. Do mesmo modo, a mente de Deus já está gravada na mente de todas as pessoas, mas só se manifestará quando for revelada. Além do mais, a mente de Deus é perfeita e está gravada e alojada em todas as pessoas. Mas, se houver algum erro durante o processo de revelação e da fixação, só se manifestarão imagens imperfeitas, apesar de haver aí excelentes imagens. Por mais imperfeita que seja essa manifestação, o filme original é perfeito, pois nele está gravada a imagem perfeita imprimida pela mente de Deus, ou seja, o Cristo que está dentro de vós, a esperança da glória, o homem da imagem verdadeira. É a nossa mente que exerce a função do líquido revelador que provoca uma transformação química mental e revela uma imagem perfeita, a imagem exatamente igual à da mente de Deus, num negativo tratado com um líquido revelado. Mente. Correto. Quando pensamos nessa ação reveladora da mente, não é possível separar a vontade da imaginação. Até agora, os homens vieram dando mais importância à ação consciente da mente, tendendo a dar menos importância à função da imaginação. Mas isso foi um grande erro, pois só quando essas duas ações se integram, tudo é revelado de acordo com o anseio de cada um. Na Bíblia, a função da vontade é representada pelo rei. O rei Salomão foi considerado o homem mais rico do mundo. Sem dúvida, ele obteve êxito e representou a prosperidade, mas não pediu riqueza a Deus. É preciso observar esse ponto com muita atenção, pois o rei Salomão pediu a Deus sabedoria, entendimento. Sendo Deus a mente espiritual, suas dádivas também são de natureza espiritual, como conceitos e bons pensamentos. Assim o rei Salomão recebeu sabedoria e, como resultado, as pessoas de todo o mundo ofereceram a ele as mais diversas riquezas em troca dessa sabedoria. De modo, a sabedoria se transformou em bens. Quando assim acolhemos a sabedoria de Deus, não devemos vacilar em usar eficientemente as ideias dele. Entretanto, não devemos jamais nos esquecer de Deus, que é a base e a fonte dessas ideias.
São muitas as pessoas extremamente esforçadas e laboriosas que, ao ter uma ideia, aplicam-na imediatamente, mas como se esquecem da base na qual se fundamenta essa ideia, não conseguem crescer muito. Para quem coloca Deus em primeiro lugar, não há impossível, e a riqueza se sujeita a ele naturalmente. O dinheiro é um instrumento do homem, e não o dono do homem. O dinheiro foi feito para servir ao homem, e o homem não foi feito para servir ao dinheiro. Em referência àquele que coloca o dinheiro acima do homem e o reverencia, Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Na verdade, não é o dinheiro que domina o homem, mas o modo de pensar do homem. Tanto a ideia de pobreza quanto a de riqueza possuem igualmente o poder de levar o homem à condição de escravo. Portanto, antes de o homem pensar em usar o dinheiro, deve aprender como lidar com as ideias, ter pensamentos corretos e administrar as ideias e o dinheiro para servir ao próximo. Disse que, quando Jesus estava no deserto, foi tentado pelo demônio. Se és filho de Deus, dize a essa pedra que se converta em pão. Mas nós, homens, somos todos assim, tentados, e nos sujeitamos a ele. Estamos procurando obter pão por meio da matéria, pedra, e não pela palavra de Deus. O que sustenta verdadeiramente a alma do homem são as palavras, as ideias e não os objetos materiais. Entretanto, só buscamos a matéria que sustenta o corpo carnal e não buscamos a palavra de Deus, a vontade divina, e também o que sustenta o corpo carnal. E o meio ambiente são, na verdade, as palavras e as ideias. Se buscarmos primeiramente o reino de Deus, as coisas se reunirão por si mesmas e poderemos todos desfrutar uma vida próspera. Entretanto, se considerarmos que algo pode ser um obstáculo que impede nosso crescimento e o repugnarmos e temermos, ele ficará cada vez maior e obstruirá a nossa felicidade. Portanto, se vivermos de modo hesitante, com excessiva cautela, nossa capacidade interior não se manifestará suficientemente. O futuro sempre é um tanto indefinido, portanto, se alguém não conseguir começar a trabalhar até que tudo esteja em ordem, temendo alguma dificuldade no futuro, acabará aparecendo exatamente o obstáculo que teme, não conseguindo ser bem-sucedido em nada, só tendo fracassos. Por isso, você deve voltar seus olhos para a opulência da sua imagem verdadeira interior e não vacilar influenciado pelas vicissitudes da vida fenomênica exterior. Progressos e incrementos não são obtidos somente através dos esforços humanos empenhados por nós, mas também das dádivas divinas naturais. Incrementar e progredir são lei, vontade divina. Portanto, só de observar essa lei, a vida prosperará naturalmente e seremos preenchidos de alegria. Só podemos sentir gratidão por isso. Quanto mais agradecermos a vida e a glorificarmos, mais ela se tornará próspera. Conforme consta no primeiro capítulo de Gênesis, e Deus acabou no 7º dia a obra que tinha feito, e descansou no 7º dia, de toda a obra que tinha feito. São 6 as fases da criação, e uma fase de descanso da obra concluída. Deus disse: exista a luz, e a luz existiu. Isso corresponde à primeira fase, que é a da compreensão de que Deus é vida perfeita e completa que tudo preparou, e da conscientização de que Ele é a fonte da provisão infinita, ou seja,
a conscientização de que as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas sim Deus. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam sobre o firmamento, daquelas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céu, e fez-se tarde e manhã, segundo dia. Esta é a segunda fase. O firmamento é translúcido e significa compreensão da verdade. A distinção clara entre fenômeno e imagem verdadeira. No livro A Verdade da Vida, volume 11, consta a interpretação espiritual do Gênesis e recomendo sua leitura. A água citada aqui representa tudo que é conceitual nesse mundo e diz que separou as águas que estavam sobre o firmamento daquelas que estavam por cima do firmamento. As águas que estavam sobre o firmamento representam a ideia daquilo que existe verdadeiramente, que tem raiz na terra, e as que estavam por cima, a ideia daquilo que é falso, vazio sem raiz. Assim, na segunda fase, há a distinção entre o falso e o verdadeiro, e acreditando que só o verdadeiro é vontade de Deus, afirma-se categoricamente a sua existência. Na terceira fase, a partir do ponto em que diz "e apareça o elemento árido", o conceito se transforma à matéria, que tem forma, fazendo alusão à manifestação dessa matéria. Portanto, como aquilo que é projetado na mente vai tomando forma, se fizermos nosso conceito existente na mente de Deus, águas de baixo, e tivermos pensamentos de prosperidade, essa prosperidade manifestar-se-á atraindo valiosos bens. Entretanto, enquanto não estiver preparada a mente das primeiras e segunda fases, por mais que pareça ter tido pensamentos de prosperidade, isso não se concretizará. Muitas pessoas simplesmente mentalizam um maravilhoso mundo ideal e concentram a mente nisso, mas ele não se manifesta porque estão invertendo as fases, trocando a primeira pela terceira, por ignorar o fato de Deus, primeira fase, ser o Deus universal, de bem absoluto, e também por se esquecer da segunda fase, que se refere à diferença entre a imagem verdadeira e o fenômeno. Como Jesus estava bem ciente dessa lei, quando multiplicou 5 pães e 2 peixes e os distribuiu para 5.000 pessoas, agradeceu primeiramente a Deus por esse pouco alimento que possuía, ciente de que ele já lhe concedera a provisão infinita, negando assim o fenômeno de escassez e afirmando a harmoniosa imagem verdadeira. Desse modo, contemplou o aspecto em que todos já estavam plenamente saciados. Em consequência, isso se tornou realidade. Em suma, devemos antes de tudo orar, mas a nossa oração deve ser categoricamente afirmativa. Se for uma oração de súplica ou uma oração de desconfiança, ela não se concretizará. Quem realizou um trabalho espiritual de maior magnitude não é um mero sábio, mas aquele que possui infinito amor no coração, e seu espírito é igual ao de uma criança, que segue docilmente as leis. Portanto, é importante orar do seguinte modo: creio no ser infinitamente onipotente. Eu não me preocupo jamais pelo amanhã, nem pelo que poderá acontecer daqui a 1 minuto. Eu sei que Deus já preparou tudo para realizar sua vontade e, portanto, sou a própria vontade de Deus. A representação da vontade de Deus é o homem filho de Deus, o Cristo alojado em nós. Este verdadeiro homem da imagem verdadeira é o homem real que Deus criou no 6º dia, à sua imagem e semelhança.
e disse que era muito bom. Esse homem real é você próprio, o corpo da imagem verdadeira que no sexto dia já estava pronto. Assim Deus expressa a conclusão de sua obra através desse Filho de Deus. Abandonar todas as preocupações e todos os temores, crer em Deus e entregar-se a Ele, não significa em absoluto ficar sentado sem fazer nada. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós temos a missão de dar forma a tudo que Deus criou, a missão de seguir a Deus da mesma maneira como Ele realizou a sua criação, expressada no primeiro capítulo do Gênesis, e assim concretizar Deus. Obrigada pela sua presença aqui no canal Aliança com Deus. Clique no gostei para nos ajudar a divulgar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.